nós conhecemos a verdade, você vive uma vida tão próspera, mas tão próspera. Aí tem gente que vai falar assim, mas Ana Gleice, crente só passa luta, atrás de vento, atrás de povo, vendaval. O vento sobra de novo, mais luta, mais prova, mais vendaval, mais provação. O deserto entra e sai. Mas ele tem uma vida próspera. Porque a prosperidade não vai fazer você sair do deserto. A prosperidade não vai te impedir de você passar por provações. Mas a verdade, ela vai fazer você entender. Estou passando no deserto, mas eu sou leal. Estou passando no deserto, mas o Senhor está comigo. Estou passando no deserto, mas estou passando feliz. É como o Tiago disse, quando você se alegra no Senhor, meus amados, quando você passa por provações com alegria, a tua fé, ela cresce. Quando a fé cresce, pode vir o vento que vier, você vai fazer igual Lázaro, estou passando pela prova dando glória a Deus. Não é que a provação não vai te abalar, não é que o deserto não vai te machucar, mas jamais a provação e o deserto vai fazer você desistir, porque você conhece a palavra, você conhece a verdade, e você sabe que a verdade, ela te libertou. E quando você conhece a verdade, você entende que todos os dias da sua vida, o Espírito Santo fala para você: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. A nossa mente, como eu tinha falado, ela tem um poder tão grande, que às vezes, por não conhecermos a verdade, e você vê que a verdade, ela é algo tão libertador, a palavra é algo tão poderoso, que o próprio Jesus, ele vai dizer que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a verdade, ela te liberta de uma tal forma, que até o que lançam contra você não prevalece, não prospera. Quando você tem um conhecimento da verdade, pode vir o que vier, mas você vai permanecer de pé. Antes de entrar nesse versículo, quando minha mãe ficou internada, eu estive contando aqui na consagração, sexta-feira passada, e tinha uma mulher que ela chegou há poucos dias, uma noite, uma tardezinha, transferiram ela para o quarto. Ela estava na UTI e ela estava muito ruinzinha. E aí a gente ficou aí lá no hospital que minha mãe ficou internada. Eu fiquei internado junto com a minha mãe, né? Porque eu passava a semana inteira, acho que o pastor lembra. Eu ficava a semana inteira no hospital com a minha mãe, só vinha para casa às vezes, embora no sábado, para trocar as roupas, trazer roupas limpas para mim e para ela, e ajeitar alguma coisinha em casa e voltar para o hospital de novo. Eu ficava a semana inteira com a minha mãe no hospital. E aí então eu já estava mexendo enfermeiro do hospital, que eu falava para todo mundo, dava banho nos leitos das pessoas, que eu andar, que ela ficou internada, tinha muitas mulheres, aí eu lá ajudava, trocava as fraldas, dava banho, falava de Jesus, pregava a palavra ali dentro. E essa senhora, ela ficou de frente para o quarto que minha mãe estava, para o leito que minha mãe estava. E aí um neto dela estava lá andando à noite, chorando, falando com alguns familiares no telefone, e eu fui perguntar a ele o que tinha acontecido com ela. Ele falou que ela descobriu que estava com cirrose, e o câncer que ela descobriu virou metástase, se espalhou por todo o corpo dela. Então ela estava totalmente entregue à morte. E os médicos falaram que ela não iria passar daquela noite, que ela iria morrer. Ela estava muito ruim. Ela estava muito, mas muito amarela. Amarela demais, ela era morena, quase da minha cor. Ela estava muito amarela e muito fraca também. E aí, nessa mesma noite, o neto dela começou a chorar, porque ela estava a noite inteira gemendo de dor. Aí eu entrei no leito deles, fiquei lá chorando junto com eles, porque quando você conhece a verdade, você faz igual Cristo fez, você toma as dores para si. E eu sentia a dor daquela mulher, e eu chorava com ela, eu orava por ela, clamando a Deus por misericórdia, que se ela fosse morrer, que ela pudesse morrer em paz. E aí amanheceu, quando foi na parte da tarde, entrou quase 15 pessoas no leito dela,
junto com a autorização do médico, e eu falei isso com a minha mãe, falei, mãe, acho que vai acontecer alguma coisa, ela vai morrer. E aí a gente ficamos ali, orando, né, pela vida dela, e daqui a pouco entrou uma senhora, um pouco mais velha que ela, e entrou uma senhorinha, e ela com muita dificuldade para falar, ela tirou a máscara do rosto, ela estava com uma sonda, tiraram a sonda dela, e ela virou para aquela senhora e falou assim, me perdoa, só que ela falou muito baixinho, com muita dificuldade, mas a mulher conseguiu entender. E ela falou, eu te perdoo, minha irmã. Deu 10 minutos, a mulher morreu. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, meu Deus, mas perdão, por que a mulher morreu assim? E aí a gente entendemos e descobrimos, os familiares depois conversando, a notícia, né, a verdade chegou até nós, de que aquela mulher estava há 25 anos sem falar com a irmã, por causa de uma briga que elas tiveram, e por causa disso, ela adquiriu várias doenças no corpo. E o câncer foi um deles, pela falta de perdão. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, já tem quase 3 anos que isso aconteceu. E eu parei para analisar, eu falei, meu Deus, como que a falta de conhecer a verdade, olha o que ela causa em nós. Porque quando você conhece a verdade, você não tem tempo para ficar guardando mágoa de ninguém. Quando você conhece a verdade, você perdoa 70 vezes 7 e até mais se for necessário. Quando você conhece a verdade, o teu corpo e o teu espírito não suporta guardar mágoa, guardar lixo, que não vai te acrescentar em nada. Quando você conhece a verdade, você é leal e libera o perdão, porque você é inteligente e entende que o perdão não é para a pessoa que te machucou primeiro, é para você. Tem gente que fala, eu não vou perdoar não porque fulano me machucou, larga de ser burro. Desculpa a expressão da palavra. Quando você libera o perdão, primeiro você está se perdoando, porque você não tem noção do que a falta de perdão causa no teu corpo. Sabe quanto tempo o cérebro consegue ficar com raiva de uma pessoa? 90 segundos. Gente, 90 segundos. O teu cérebro suporta. E tem gente que fica alimentando o cérebro todo dia com ódio do fulano só porque não deu a paz do Senhor. Tem gente que alimenta o teu corpo todo dia a não perdoar só porque o pastor não deu oportunidade no culto de domingo, só porque não foi convidado para pregar, só porque não teve uma oportunidade. Ei! Lamento te dizer, mas esse não conhece a verdade. Porque quem conhece a verdade vive uma vida liberta. Vive uma vida verdadeira em Deus. 2 Coríntios 10, 4, 5. Olha o que vai dizer. Usamos as armas poderosas de Deus. Eu já vou te falar que armas são essas. E não as armas do mundo para derrubar as fortalezas, raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. O 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Meu Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a ser leal a Cristo. Volta no 4 de novo, Alicia, por favor, volta no 4. Eu vou repetir mais uma vez para você gravar isso. Usamos as armas poderosas. Que armas são essas? Palavra, louvor e oração. Quando você conhece a palavra, você usa as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Porque muitas vezes nós queremos lutar contra a carne e contra o sangue. Só que na tradução ARA, olha como é que esse versículo está. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Não é falando mal da tua igreja, não é falando mal do teu ministério, não é falando mal do teu marido que você vai ver resultado, não. Não é fofocando que você vai ver resultado. Usamos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando
sofismas. Na Ara, eu gosto de ler Ara porque essa tradução da Ara, ela causa em nós uma curiosidade de saber os significados da palavra. E entenda, eu vou repetir mais uma vez, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruirmos fortalezas, anulando os sofismas. Sabe o que é isso? Anulando ilusões da verdade. E tudo isso é plantado aqui, ó, na nossa mente. Se você não souber cuidar disso daqui, esquece o resto do corpo. Vai estar mal. Vou falar uma palavra muito dura aqui. Muito dura. Mas sabe qual é a verdade? Tem muita gente que está igual o sepulcro caiado. Está se maquiando por fora, mas a mente está podre. Está se arrumando todinho, se perfumando todinho por fora, mas a mente está totalmente adoecida, poluída, porque ainda não entendeu que o conhecer a verdade não é machar, não é falar em línguas, não é bater carteirinha na igreja. Conhecer a verdade é se esmerar na palavra de Deus e permitir que ela te liberte. E eu vou deixar aqui bem claro que eu não tenho preconceito com isso não, tá? Porque eu gosto, o pastor também gosta, a gente é do manto, não é, pastor? A gente gosta, só que eu falo com propriedade, o pastor também vai falar, que nós crescemos nesse mundo, era o dia inteiro, a noite inteira, e vou te falar, como que a perna não doía? Eu não sei porque minha perna não definiu, gente, porque olha, a academia é melhor do que essa, era a noite inteira marchando, mas cadê a verdade? Cadê a palavra? Porque quando você conhece, isso daqui faz parte, sim, faz. Mas quando você conhece, você entende que você não precisa disso daqui, ó, de gente entregando profecia para você, não. Quando a tua mente está blindada na palavra e na verdade, sofismas nenhum vai te fazer acreditar o contrário. Ninguém vai vir com a ilusão da verdade, dizendo que para você ser rico, você tem que botar R$100 no pé de uma pessoa. Ninguém vai vir te enganando que essa toalhinha aqui vai te salvar e te levar para o céu, não. Porque quando você conhece a verdade, você entende que a verdade te liberta. E todas as fortalezas que o diabo coloca em nossa mente, elas são destruídas através da palavra. E o 5, nós já vamos encerrar. E toda altivez que se levanta, toda palavra ao contrário, todos os sofismas que se levanta contra o conhecimento, que é a palavra de Deus, é levado cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não vou tornar a repetir, vou ficar nessa treca a semana inteira se for necessário. Não vai ter libertação, não vai ter casamento próspero, não vai ter família próspera, não vai ter uma vida bem-sucedida se parar de ficar acreditando em sofismas e não ir buscar o conhecimento na palavra. Para de ficar se alimentando só do que as pessoas falam aqui em cima do altar. Busca o teu próprio alimento. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que vive igual passarinho preso. Já viu o passarinho preso? Como é que ele é? Já viu, Giovanni? Se você não alimentar, o que acontece com ele? Ele morre. Tem gente que vive assim. Muitos crentes, há 30, 40, 50 anos, vive preso. Ah não, eu vou esperar o pastor pregar para me se alimentar. E se o pastor não pregar no dia? Vai morrer de fome. Porque não sabe buscar o próprio alimento. Por isso que muitos cristãos vivem uma vida miserável e vivem reclamando: Jesus não me abençoa, Jesus não me dá um casamento bom, o meu marido é uma peste, não presta. Por quê? Porque não se esmerou em conhecer a verdade. Três armas. E com elas, você nunca mais vai viver uma vida miserável. Primeiro é a palavra. Mateus 4, capítulo 1, 4, eu vou encerrar aqui.
Mateus 4, capítulo 1, o versículo 1 em diante. Fala de quando Jesus, Mateus 4, 1 em diante. Fala de quando Jesus estava no deserto. E o engraçado, que olha o que o texto vai dizer. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Entendo que ele não foi porque ele quis, ele foi conduzido pelo Espírito. Ele foi conduzido para ser tentado. O 2. Depois de passear 40 dias e 40 noites, sem comer, teve fome. O 3. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras transformem em pães. 4. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A primeira arma para você vencer os sofismas, as fortalezas que o diabo tenta plantar em sua mente, para você vencer as ilusões da verdade, dizendo que você vai ter uma vida próspera, sendo que você não está vivendo prosperidade de coisa nenhuma. Porque quando você conhece a verdade, a prosperidade vem junto com a verdade. Você não precisa buscar ela. Ela já vem junto. Você não precisa buscar cura. Ela já veio junto. Você não precisa buscar conhecimento, porque ele já vem junto com a verdade. Então, quando você se esmera em conhecer a verdade, que é a palavra, você não cai nas tentações do mundo. Jesus poderia muito bem pegar a pedra e transformar em pão, mas não. Ele quis mostrar o que para o diabo? Eis, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra, ela te liberta de uma tal forma que quando as tentações vêm, você libera a palavra. Você libera a palavra, a verdade. A segunda arma, que é o louvor. Eu gosto desse texto, Mateus 16, 23. Rapidinho, cara, já está avançado. Mateus não, desculpa, 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, versículo 23. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. A segunda arma poderosa em Deus para nós vencermos sofismas, as ilusões da verdade e quebrarmos as fortalezas é o louvor. Só que deixa eu explicar uma coisa, não é um louvor que sai da boca, não. É um louvor que vem da alma. É um louvor que vem de dentro. Porque quando o Senhor fala: e conhecereis a verdade vos libertará, Ele vai dizer assim, ó: eu estou à procura. Entenda que essa palavra procura, ela ainda está no presente. Não quer dizer que ele achou, quer dizer que ele ainda está à procura dos verdadeiros adoradores, o que adoram o Pai em espírito e em verdade, em espírito e com verdade. Porque quando você conhece a verdade, até a sua maneira de louvar Deus muda, porque você o adora em verdade. Entenda o poder que o louvor também tem na vida de um crente. Quem está triste chora, quem está alegre canta. Então o louvor, ele também quebra sofismas e as altivez do inferno sobre nossas vidas. E o último, que é a oração, Josué 10, 12 e 14. Isso é um texto da antiga aliança, mas que eu gosto muito. Na nova tem bastante também. Josué 10, do 12 ao 14. Aqui Josué, o Senhor tinha entregado os inimigos na mão de Josué. E Josué, ele faz um pedido através de uma oração. No dia que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. A oração, ela também é uma arma muito poderosa. Mas entenda que o louvor e a oração, ela vem através do conhecer a verdade. E quando você conhece a verdade,
você vive uma vida de lealdade a Deus. Você vive uma vida plena. Você vive uma vida próspera. Você vive uma vida de paz. Mas isso está isento de nós passarmos provações? Não. Porque o próprio Senhor, Ele diz que Ele não iria nos isentar de passar por provações na face da terra. Mas Ele nos diz que Ele estaria conosco até os últimos dias. O conhecer a verdade vai te libertar e vai fazer você viver uma vida com Deus, a qual você nunca imaginou viver antes. Porque você só conhece a Deus de ouvir falar. Você só conhece a Deus de ouvir as pessoas falarem. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, você vai o conhecer, a grandeza, quando você se esmerar na palavra do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu vou entregar o microfone para o nosso pastor Rui. Ele vai estar fazendo uma oração para a sua vida. E que você saia daqui com essa palavra no teu coração. Não fique conhecendo a verdade só de ouvir aqui dentro, não. Se esmere. Leia minuciosamente. O pastor no domingo esteve pregando sobre isso. Ele falou. O texto em João 14. Ele fala sobre isso. Leia as Escrituras minuciosamente. Procure conhecer a palavra. Não é para você pregar bonito na igreja não, gente. É para você conhecer a verdade, para ter uma vida próspera em Deus, para ter uma vida bem-sucedida em Deus. Que essa palavra, da mesma forma que ela me constrangeu, venha constranger a sua vida. Que essa semente que foi lançada aqui hoje, ela venha ser plantada, semeada, que ela venha crescer e dar frutos. E eu creio que a partir de hoje, se você se permitir conhecer a verdade, a tua vida nunca mais será a mesma. Amém? Senhor, dessa minha oportunidade.